Está feliz mesmo? Glória a Deus. Irmãos, gostoso de louvar, não é? Quem gosta de louvar a Deus, hein? Tivemos uma aula ontem na TEC sobre louvor e adoração. Então, se você não faz o curso de teologia, irmãos, olha, convido você a fazer. Tenho certeza que vai acrescentar muitas coisas aí na sua vida. Glória a Deus. Abra a Bíblia comigo, Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, uma palavra que todo mundo conhece, todo mundo já leu, todo mundo cita ela. A partir do versículo 31, Mateus, capítulo 6, versículo 31. Portanto, não andeis ansiosos dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus, Senhor, a tua palavra, que o Senhor Jesus possa abençoar, Pai, as nossas vidas aqui nesta manhã, falar aos nossos corações. Senhor, não sei se entrou alguém aqui ansioso, preocupado com alguma coisa, Senhor, com o futuro, mas o Senhor, aleluia. O coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa que vem, ela vem de ti, Senhor. Por isso nós te adoramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O que eu vou perguntar não vale para visitantes, tá? Não vale para visitantes. Se você está visitando a igreja, não vale para você. Mas onde estão as Bíblias? Cadê as Bíblias? Quem trouxe a Bíblia? Fala um amém, quem trouxe a Bíblia? Eu não vou olhar. Irmão, não trazer a Bíblia, viu? Eu falo, celular não é Bíblia. O celular contém a Bíblia, mas não é Bíblia. Vão trazer a Bíblia. Você sabe que na época do comunismo, na Rússia, já falei aqui em outros cultos, os irmãos lá tinham uma Bíblia. Uma reunião que eles faziam. Como que se lia a Bíblia? Rasgava, tirava a folha. Uma semana o irmão levava uma página da Bíblia para casa, lia escondido lá, depois eles reuniam de novo escondido e trocavam-se as páginas da Bíblia. Irmãos, você tem 6, 7 Bíblias na sua casa, você não lê uma, rapaz. Olha, na época se rasgava a folha, tirava a folha para o irmão levar para casa para ler escondido, porque não podia ter Bíblia na Rússia na época. Misericórdia, né? Eu lembro, o Ronaldo uma vez chegou e falou para mim assim, minha Bíblia estava tudo cheio de, né, tudo amassado assim e tal. Aí falou assim, nossa, que Bíblia feia. Ó, a minha, novinha, do Ronaldo novinha assim, brilhando. Eu virei e falei para ele assim, mas é que eu uso a minha, né? Ué, a Bíblia só está lá com a folha até grudada, irmãos. Porque não abriu, né? Difícil lá, as folhas grudadas, porque não abriu a Bíblia ainda. Eu falei para ele, caminho, eu uso, né? Fazer o quê? Mas, amados, a gente leu um texto aqui. Irmão, tá dando uma... Será que a bateria está fraca? Posso usar isso aqui? Posso. Acho que todo mundo aqui já leu esse texto, né? E todo mundo já aplicou esse texto aqui na sua vida, amém? Você busca em primeiro lugar o reino de Deus? Você acha que você busca em primeiro lugar o reino? Ou você busca as suas coisas primeiro? O que você acha? Jesus está falando assim, ó. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos?
Pois os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, procuram essas coisas, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Então eu quero trazer para você aqui nesta manhã uma palavra, no sentido assim, de cuidar primeiro das coisas de Deus. De você cuidar das coisas de Deus. Porque as outras coisas que você precisa serão acrescentadas. As outras coisas que você necessita, irmãos, vai ser acrescentado na sua vida, quando você cuida primeiro daquilo que é de Deus. Sabia disso? A gente tem, a tendência sim, cuidar muito das nossas coisas. Mas nós esquecemos às vezes que o reino de Deus, o reino de Deus, ele é muito mais importante para a sua sobrevivência, sabia? É muito mais importante para você viver bem aqui nessa terra. E quando você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, irmãos, olha, você vai... Pega com fio. Acho que pode baixar o retorno aqui, André. Acho que é o retorno que está dando microfonia, né? É o que eu vou falar aí, está dando fazendo assim. Mas, amados, voltando aqui, né? O reino de Deus lá, não é apenas eu vim à igreja assim uma vez por semana. Comer, nós temos que buscar aquilo que a gente vai vestir. Isso significa a nossa vida cotidiana, do dia a dia. Isso aí a gente tem que buscar realmente, a gente tem que correr atrás. Mas o que a tendência do ser humano é buscar as coisas da terra e deixar as de Deus de lado, deixar as de Deus em segundo plano, e essa não é a vontade de Deus para nós. Como igreja, nós temos que implantar o reino de Deus, amém? Você, como igreja, você tem que implantar o reino de Deus. Olha Provérbios 27, versículo 18. Provérbios 27, versículo 18. Fala assim: o que cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que zela pelo seu Senhor, o que vai acontecer? O que zela pelo seu Senhor, ele será honrado. Então, amados, você tem o seu dia a dia, as coisas que você cuida, você já vai comer do fruto daquilo que você busca. Mas o versículo ele vai além, né? Ele fala assim: o que cuida, o que zela pelo seu Senhor será honrado. Eu pergunto, quem é o Senhor da sua vida? Jesus? Jesus é o Senhor de verdade mesmo? Então, se você cuidar do reino de Deus, amados, Deus te honrará. Eu costumo dizer assim, se você entender o valor que tem uma oração, o valor que tem a oração, irmãos, se você entender o valor que tem estar na presença de Deus, na oração ali, mas de verdade mesmo, em primeiro lugar,
muitas aflições da sua vida você não passaria. Você passaria assim, ó, pela prova cantando louvor, né? Assim que a Cassiane canta. Você passaria tranquilinho, irmãos. Vem a aflição, vem, mas você nem percebe, de repente, o problema já ficou para trás. Eu costumo dizer assim, ó, quem entende a oração mesmo ali de verdade, poucas vezes vai procurar o pastor ou alguém para aconselhar, porque Deus já dá a direção, a pessoa já entende a direção na vida dela. Irmãos, por que muitas pessoas que estão na igreja conhecem a Deus, estão passando-se por muitas coisas na vida, rapaz, que você olha e fala, mas não é possível, uma pessoa que serve a Deus e está passando por isso. Eu não consigo entender. Por que será que acontece isso? Você sabe por quê? Que o reino de Deus depende. Deus não vai sobrenaturalmente juntar você como uma marionete, vai trazer você assim para a igreja e pregar o evangelho, fazer as coisas. Deus não vai fazer isso. Depende da nossa atitude. Você quer tomar posse das promessas de Deus para você? Depende da sua atitude. Em Marcos capítulo 10, apareceu um jovem rico, né, para falar com Jesus. Vai lá, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Jesus ia saindo quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha para você ver, o jovem saiu para Jesus e falou: Bom mestre, ajoelhou lá e falou: O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai responder para ele: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus já dá uma lambada nele aqui, né? Já fala assim, ó, ninguém é bom senão Deus. Aí Jesus fala para ele assim, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Irmãos, o que Jesus falou para ele, sabe os mandamentos? Eu pergunto, você sabe os mandamentos? Você sabe? Olha a listinha, não adulterarás. Para e pensa um pouquinho. Não leia a Bíblia correndo, não leia a Bíblia com detalhes. Não adulterarás. Não matarás. Não furtarás. Você não vai dizer um falso testemunho. Como será que a gente está, né, diante desses mandamentos? Olha, não enganarás a ninguém. Irmãos, aqui prestou atenção no que Jesus está falando, ó? Não enganarás a ninguém, rapaz. E a gente conhece as pessoas, viu, irmão? E eu falo para você, tem muito crente enganando aí, viu? Infelizmente tem muitos cristãos enganando. Jesus está falando, não enganarás a ninguém. A ponto da pessoa falar para você assim, ó, eu não estou fazendo isso, e sair da igreja e ir fazer o que diz que não faz, irmãos. Muita gente. Não enganarás a ninguém. O irmão tem um carrinho, né? Tem um carro lá. O carro está a ponto de fundir o motor. Fala, nossa, preciso vender esse carro. Aí vai vender o carro está bom, tá. Opa! O carro está ótimo. 2 semanas queima o cabeçote do carro. Irmãos, não pode como crente, irmãos. Vai vender o carro, manda fazer um motor. Se estiver próximo ali de estragar, manda fazer um motor como cristão, como crente. Eu lembro uma pessoa assim falou para outra, não, nossa, eu preciso vender o carro, e era líder, preciso vender o carro, porque o carro vai estragar, vai fundir o motor. Aí a outra pessoa falou para ele assim, não, rapaz, mas que isso? Vai fundir o motor? Você tem que mandar fazer um motor para você vender depois. Ou você desconta o valor do motor. Jesus está falando, irmãos, aqui, ó, não enganarás a ninguém. Não enganarás a ninguém. Prometeu o serviço, quanto que você vai entregar o serviço? Sabe que 15 dias. Mas você sabe que vai durar um mês e meio, mas para não perder o negócio, você faz o negócio. Você quer pegar o dinheiro, o prazo pouco importa. Irmãos, não pode, a gente como cristão, a gente tem que, 15 dias, entrega lá.
Lógico que tem serviços que demora um pouquinho, mas aí 2, 3 dias depois dá o prazo. Então dá um prazo maior, 15, dá um mês. Fala, não, 1 mês eu entrego para você. Tá enganando, a gente não pode enganar as pessoas, né? Jesus está falando para o jovem, não enganarás a ninguém. E outra coisa que ele está falando aqui, ó, honra teu pai e a tua mãe. Irmão, honra o seu pai e a sua mãe. Sei que aqui tem pessoas assim, mais velhas, mas acho que quem tem pai e tem mãe tem que honrar. E você sabe como que você honra o seu pai e sua mãe? Passando tempo, viu? Gastando tempo. A maior demonstração de honra para alguém é gastar tempo. Você honra o Flamengo, porque você passa lá 2 horas, ou se tiver 3 jogos do Flamengo lá na... Vamos falar do Flamengo, vamos falar do Botafogo. 3 jogos do Botafogo. Eu sei que Paulinho torce pro Botafogo ali. Mas 3 jogos do Botafogo. Ainda mais se for contra o Vasco ainda, aí, que é melhor ainda. 3 jogos. Freitas, fica bravo não, Freitas. Fica bravo não. Mas, gente, é uma honra, porque você passa lá, às vezes você assiste os 3 jogos na semana, você está honrando, porque você está gastando tempo. Quando você honra os filhos? Quando você gasta tempo com ele. Quando você honra a Deus? Gasta tempo com Deus. Em primeiro lugar é o reino de Deus na minha vida, mas quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo? Pensa aí, 1 hora, 2 horas? Nós temos que entregar o melhor tempo para Deus, amém? O melhor tempo nós temos que entregar para Deus. Mas eu pergunto, você sabe qual que é o seu melhor tempo? Quem acha que o melhor tempo é quando você está de manhã descansado? Quem acha? Quem acha que o melhor tempo é lá no seu trabalho? Sabe qual que é o melhor tempo da nossa vida? Não é quando você está dormindo, porque você tem que dormir mesmo para descansar. O seu melhor tempo não é quando você está no trabalho, porque lá você tem que trabalhar mesmo, né? Faz parte da vida do ser humano. O seu melhor tempo não é quando você está almoçando, porque é uma necessidade do corpo. O melhor tempo seu é aquele tempo que você senta no sofá. Eu vou assistir um filme. Tu põe lá uma série. Aquele é o seu melhor tempo. Por quê? Porque você vai tirar para você. Então, desse tempo que você tira para você, sem ser as suas tarefas, quanto desse tempo você tem dado para Deus? Irmãos, quanto tempo desse melhor tempo que você tem, que você tira para você, que você vai viajar, que você vai jogar uma bola, vai divertir, esse é o seu melhor tempo, porque você está tirando para você. Então, desse melhor tempo, quanto a gente dá para Deus? Né? Você assiste uma série lá, 12, 13 horas direto, nem dorme para ver o que vai acontecer na série. Esse é o melhor tempo seu. O que a gente está dando desse melhor tempo para Deus, né? Mas vamos lá, Jesus então falou para ele assim, honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Desde a minha juventude eu tenho guardado. Versículo 21. Jesus olhando para ele, o amou. Irmão, Jesus te ama, amém? Jesus te ama, olhou para ele e o amou. E disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Quer dizer, Jesus disse para ele, toma uma atitude agora de reino de Deus. Os mandamentos, tudo bem, está tudo certo, mas agora, no reino de Deus, quero que você tome uma atitude. Tira o seu coração agora das riquezas e vem me servir. Aquele menino, aquele jovem, ele entristeceu, e a Bíblia ainda fala, contrariado com aquela palavra. Não era servir a Jesus que ele queria ser honrado por Jesus no meio do povo. Isso que ele queria. Igual o pastor contou a história do burrinho, né? Jesus montou no burrinho, entrou em Jerusalém, lá proclamando, todo mundo osando nas alturas, glória ao rei e tal. Celebraram Jesus no burrinho. Jesus no burrinho lá, e o burrinho alegre, pensando que era para ele, né?
burrinho alegre, tal, feliz, tá, todo mundo ovacionando eu, e o burrinho lá alegre, feliz. Chegou em casa, contou para o pai e para a mãe, nossa, que felicidade, entrei em Jerusalém, todo mundo me ovacionou, todo mundo ficou feliz com a minha presença lá, o burrinho. Aí o burrinho no outro dia falou, vou lá de novo. Só que ele chegou em Jerusalém sem Jesus, né? Espancaram ele, bateram nele. E ele fugiu de Jerusalém. Chegou em casa triste. Papai, mamãe, bateram em mim. Ontem eu fui honrado, hoje me espancaram. Aí a mãe e o pai viraram para o burrinho e falaram, Jesus faz toda a diferença. Aleluia? Jesus faz toda a diferença, irmãos, na nossa vida. Então aquele jovem ali, ele não quis ter uma atitude ali no reino de Deus, uma atitude mesmo de servir a Deus. Você sabe que o reino de Deus, amados, ele tem leis e princípios. O reino de Deus não é ideias, tá? Não são ideias, porque as ideias, elas mudam. Eu tenho, por exemplo, assim, eu tenho um pensamento que felicidade é isso. Mas outra pessoa vai ter outro pensamento sobre felicidade, são ideias, são pensamentos sobre a ideia. Agora, uma lei não. Uma lei, ela nunca muda. Leis do reino de Deus, por exemplo, obediência. Não muda, irmãos, de Gênesis, Apocalipse, tem a lei da obediência. Lei da semeadura. Muda a lei da semeadura? Muda? De Gênesis, Apocalipse, na vida do ser humano, tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então são leis. O reino de Deus, ele tem leis e princípios. Mateus capítulo 6, volta um pouquinho lá agora, Mateus capítulo 6, versículo 20, Mateus capítulo 6, versículo 20. Olha que interessante, Jesus disse assim, ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Prestou atenção no que Jesus disse, ajuntai. Ele deu uma ordem, mas quem que vai tomar a decisão de ajuntar os tesouros nos céus? Quem que vai tomar a decisão? Somos nós. Amém? Então é uma lei. A atitude, a decisão é nossa, irmão. Você vai, não estou vendo Deus trabalhar na minha vida, mas não mesmo, você não toma uma atitude. E eu fico vendo, rapaz, irmãos na igreja passando, olha, uma tribulação terrível, e não está no culto, rapaz. Eu não consigo, sério, meus irmãos, eu não consigo entender isso. Eu fico olhando, nossa, se eu estivesse passando o que aquele irmão está passando, eu estaria na escola bíblica, eu estaria no culto das 5, eu estaria no culto das 7, na oração segunda, na oração da sexta, na oração da terça. Tudo quanto é coisa de reino de Deus eu estaria, porque, irmãos, o que vai sustentar você na tribulação é a presença de Deus, é estar na casa de Deus, é estar diante do Senhor, cheio do Espírito Santo. Agora o irmão passa a prova, rapaz, vem no culto uma vez por mês, eu não consigo entender isso. Não consigo entender, de verdade, irmãos. Vocês me desculpem a minha ira aqui contra isso, mas não dá para entender, irmãos. Aí, o que acontece? Tem que marcar aconselhamento. Pastor, o que eu faço? O que você faz? E eu que pergunto para você, o que você faz? Porque, o que eu faço, pastor? O que você faz? Aí eu estou perguntando para você. Mas não é o caso nosso, né, irmão? Acontece por aí. Nós aqui somos firmes, aleluia. Glória a Deus. Mas são princípios, eu que tenho que tomar posse. Mateus 13, vamos um pouquinho para frente. Está escrito na Bíblia, não estou trazendo nenhuma revelação sobrenatural para você, que está escrito, irmão. Nossa, não estou trazendo aquele, que revelação enorme. Não, está escrito. Mateus, capítulo 13, versículo 44, Mateus 13, 44. Diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo,
achando um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Aquele homem, ele achou um tesouro que era valioso, amém? E ele escondeu o tesouro e ele foi com alegria. E o que ele fez? Ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. Eu pergunto, alguém mandou ele vender tudo que tinha para comprar o campo? Ele sabia do valor daquele tesouro, ele decidiu vender tudo que ele tinha para comprar, para tomar posse daquele tesouro. Versículo 45. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procurou boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia, e assentando-se, escolhe os bons para os cestos, e os ruins, porém, ele joga fora. Então, olha, o reino dos céus está falando que é semelhante a um homem que encontra também uma pérola de grande valor, e ele se esforça para obter aquela pérola. Aí eu pergunto para você, o reino de Deus é importante ou não? Irmãos, o reino de Deus é importante ou não é? Então venda tudo que você tem para você conseguir esse reino. Quer dizer, esvazie, irmãos. Esvazie das coisas do mundo lá e enche-se das coisas de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo vai ser acrescentado na sua vida. Irmão. Tudo vai ser acrescentado. Eu falo para você de experiência própria. Tudo vai ser acrescentado. Tudo. Pode ficar tranquilo. Davi escreveu assim, né? Que eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Apocalipse 13, 14. Apocalipse 3, tá? Versículo 14, perdão. Apocalipse 3, versículo 14. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem és quente. Quem dera fosses frio ou fosse quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, eu te vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que é um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, olha a palavra que Jesus está falando para a igreja. Está falando que Ele conhece as obras e que a hora você está firme, a hora você não está firme. A hora você vem na igreja, a hora você não vem na igreja. Jesus está chamando essa pessoa de morno na igreja. E está falando: o que é morno, eu vou vomitar da boca. E ele fala assim: dizes do seu coração, rico sou. Ei pastor, não preciso ir na igreja não. Ei pastor, está tudo bem. Sabe o que é? Eu não vou na igreja hoje não, porque está rico. Está tudo certo. É que está abençoado, aí não vem na igreja. Aí Jesus está falando assim, mas você não sabe que você é um coitado, que você é miserável, que você é pobre, que você é cego e que você é nu. Irmãos, ele está falando assim, aparentemente você está bem na sua vida, aí, na sua família e tudo, mas se você não estiver com o reino de Deus no coração, de verdade, está falando que você é pobre. E esse irmão, quando ele está bem, rapaz, não aparece na igreja. Não aparece na igreja, está bem, está tudo certo, não aparece. Liga para o irmão, sabe o que é? Igual o Cris, né? Todo mundo odeia o Cris. Sabe comer, né? Quem já assistiu Todo Mundo Odeia o Cris sabe desse episódio dele. Sabe comer, né? Irmão, você não vai vir na igreja, tem um evento na igreja. Sabe o que é, rapaz? Eu estou viajando na praia, gostoso, Batuba. Maravilha. Tudo bem.
Mas aí o irmão está com o carrão, tudo certo. Só que daí acontece, irmãos, uns reviravoltas na vida. A vida, ela dá voltas. Guarda o que eu estou falando para você. A vida dá voltas. E de repente, né, o irmão que saiu com o carrão, volta com o fusquinho. Na hora que acaba o culto, ele tem que empurrar o fusca, porque não pega. O irmão entra na igreja assim, ó. Saiu daqui assim, abençoado, recebeu a bênção e foi embora. E volta assim. Tipo um bagaço de cano. Quem já chupou cano aqui? Volta igual um bagaço de cano, que se você torcer não sai mais nem um cardo dali. Arrebentado. E chega, pastor, ora por mim, velho. Irmão, eu vou orar assim, mas vontade de falar assim, ó, toma rumo na sua vida, meu filho. Irmãos, a vida dá voltas, rapaz. Você não pode desprezar a obra de Deus, você não pode desprezar o reino. Que a tendência nossa quando a gente está bem é a gente desprezar, né? A tendência nossa quando está tudo bem, rapaz, é... Por isso que tem um irmãozinho que passa por prova a vida inteira, porque se ficar bem, some da igreja. Jesus levar ele ali sendo provado mesmo, porque se ficar bem, ó, espirra. Se ficar bem, rapaz, olha, o irmão ganha 1.000, passa a ganhar 2.000, pronto, já acabou a igreja para ele, já está dando. Meu Deus, mas Jesus está falando aqui para a igreja de Laodiceia, ó, vocês acham que vocês são ricos, mas por dentro vocês estão tudo arrebentados. Não adianta nada, irmão. Não adianta nada. Aí ele vai falar assim, ó, versículo 18. Aconselho-te, Jesus não vai mover você sobrenaturalmente, vai te aconselhar que de mim compres um ouro refinado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para te ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Jesus está falando assim, ó, esforça para que você tenha o reino de Deus no seu coração. Esforça para que você tenha a presença de Deus no seu coração. Porque essa, irmãos, é a verdadeira vida. Não adianta nada materialmente você estar bem. O ser humano, engraçado, o ser humano ele se prepara aqui na terra, mas ele não pensa na eternidade. O ser humano se prepara aqui na terra, mas na eternidade o ser humano não pensa. O pastor pregou esses dias, né, você vai trocar aí 20 anos de prazer nessa terra pela eternidade longe de Deus. Olha o que Jesus está falando, aconselho-te que de mim compres um ouro refinado no fogo, compre vestes brancas e colírios para que você possa enxergar. Irmãos, buscar em primeiro lugar, amém? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas depende de você. Jesus não vai descer lá, mandar um anjo gigante, pegar na sua mão e trazer você na igreja. Depende de você buscar no reino de Deus. Lá na sua casa, até fizeram uma pergunta para mim assim, ó. Fizeram uma pergunta assim, Edivaldo, eu levei o meu filho na igreja a vida inteirinha, e ele não ficou firme. Agora o segundo eu não vou levar. Você acha que está certa essa atitude? Porque o primeiro não adiantou? Aí eu falei para a pessoa assim, eu responderia assim. Número 1, só levar na igreja não é o suficiente. É importante, tá, irmão, trazer seu filho na igreja é importante, desde pequenininho, aprender a palavra, tudo, mas só isso não é o suficiente. Irmão, você está falando uma heresia? Não estou falando, sabe por quê? Segundo lugar, o que você é dentro da sua casa é muito mais importante do que o simplesmente trazer na igreja. Não adianta nada você trazer na igreja o seu filho e lá na sua casa você não é cristão. Pode trazer seu filho a vida inteirinha, rapaz, mas se você não for cristão dentro da sua casa, irmãos, olha, a probabilidade do seu filho ficar firme é muito pequena. Porque o que você faz lá na sua casa, tem muito mais valor do que o que você faz aqui na igreja. Mas eu canto na igreja, eu prego na igreja, eu faço isso, tal. Mas lá na sua casa, como que você é lá?
Olha que interessante, irmãos, que a Alice falou. A Alice tem 5 anos. Olha o que ela falou para mim com a Patrícia essa semana. Eu nunca falei isso para ela. Mas ela pegou o travesseirinho, contei na aula, ela pegou o travesseirinho dela, ficou andando com o travesseiro assim, para lá e para cá. E falou assim: mamãe, esse daqui é o meu marido. E ficou andando para lá e para cá com o travesseirinho. Aí sabe o que ela falou para mim? Mamãe, para mim com a Patrícia, quem é de Jesus, quem é de Jesus, não, ela falou para mim assim, quem não é de Jesus, casa homem com homem, né, mamãe? E mulher com mulher. Agora, quem é de Jesus, mamãe? Quem é de Jesus, casa menininho, casa com menininha, e menininha casa com menininho, né, mamãe? Irmãos, eu nunca falei isso para ela. Pode ser que ela ouviu a gente comentando alguma coisa, mas outra coisa que ela falou essa semana para nós também. O travesseirinho com o marido dela, já estou com ciúme desse marido aí já. Mas ela, com o marido dela, sabe que ela virou e falou para mim assim com a Patrícia: mamãe, papai, todas as mamães e todos os papais se amam, né? Olha, irmãos, olha o que ela falou. Todos os papais e todas as mamães se amam, né? Agora, na sua casa é um pé de guerra, irmãos. É pedala Robinho para todo lado. Como que o seu filho vai ficar firme? Fala para mim. A vida inteira você falando mal da igreja, falando mal do irmão, falando mal do pastor, falando mal do grupo louvor, falando mal do diácono, falando mal da escolinha, falando mal. Mas quando ele ficar adulto, fala, para que eu vou lá, só tem coisa ruim na igreja? Irmãos, o que você é lá dentro da sua casa é muito mais importante. É muito mais importante, irmãos. Traga na igreja, não que não seja importante, tá? Traz na igreja para aprender a palavra, mas o que você é lá. Contei esses dias no culto, estava lá na mesa estudando a Bíblia, ali se sentou do meu lado e falou assim: papai, conta uma história para mim da sua Bíblia. Conta uma história para mim da sua Bíblia, que até as biblinhas dela lá, mas ela queria ouvir o que eu estava lendo. Aí outro dia também eu estava lá estudando a Bíblia, com um caderninho do lado, sendo tanto, tal. Aí ela, irmãos, ela pegou a biblinha dela, pôs na mesa do meu lado, ela pegou a biblinha dela e pegou uma folha e um lápis. Falou: papai, estou estudando a Bíblia. Porque o exemplo, irmãos, é o exemplo. Agora sim, eu estou falando coisas boas, né, amor? Estou falando assim, coisas boas, mas claro que eu já fiz algumas coisas ruins na minha casa que ela imitou também. Por exemplo, eu não gosto de cachorro. Aí um dia o cachorro subiu no sofá lá, irmãos, foi só um empurrãozinho do cachorro no sofá, no chão. Aí depois disso, o cachorro chega perto dela, ela dá um chute no cachorro. Falei: nossa, pior que foi eu que ensinei, rapaz. A gente não é santo, não passando imagem para você de santidade, não, irmão. A gente tem umas falhas também. Mas assim, em relação a Deus, respeito, né? Eu falei na escola essa semana, eu falei assim, os valores que o ser humano traz, os valores que a gente traz de respeito, né, de fidelidade, tudo vem de casa, irmão. Tudo vem de casa. O que você acha que é bom, o que é ruim, o seu palavreado, tudo foi influenciado pela sua família. Tudo foi influenciado. Falta de perdão é influenciado pela família. Tudo que você traz de valor na sua vida hoje, que você considera como respeito, você trouxe da sua família. Por exemplo, eu chamo minha mãe e meu pai, né, de senhor e senhora, porque quando um dia eu chamei minha avó de você, meu pai xingou. Falou: nunca se fala você é senhor e senhora. Aí a gente carrega então esses valores, tudo que você tem hoje, né, você trouxe aí da sua casa. Aí você conhece Jesus melhor um pouquinho, amém? A Bíblia nos ensina a melhorar os nossos valores. Mas assim, a questão é da sua personalidade, tudo veio lá da sua família. Você recebeu tudo da sua família. Se a mãe com o pai briga na frente das crianças, quando seu filho casar, ele vai brigar com a esposa dele na frente dos filhos dele também. Se tu tiver uma transformação de Jesus ali. Amém? Então, amados, Pedro, olha que interessante, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 Pedro, volta um pouquinho, 3, versículo 8. Olha o que Pedro está falando,
Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal e faz o bem, busque a paz e siga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Eu vou destrinchar esse versículo para você, ó. Pedro está falando para a gente bem dizer, né, para a gente apartar-se do mal. Então ele fala, do versículo 8 até o 12, ele fala em 5 verbos, ó. Bem dizer, repete comigo, bem dizer, refrear, não falar, apartar e buscar. 5 verbos que ele fala: bem dizer, refrear, não falar, apartar e buscar. Quando você bendiz, quando você refreia a sua língua, quando você não fala mal, quando você se aparta do mal e busca a paz, olha o que vai acontecer na sua vida: bênçãos por herança. Amém? Quem quer receber bênçãos por herança? Glória a Deus. Irmão, você é abençoado, irmão, se você se apartar do mal e bem dizer. Olha o 2, você vai desfrutar da vida. Glória a Deus. Quem quer ter uma vida feliz? Quem quer desfrutar da vida? Irmãos, está aqui a receita. Você tem que apartar do mal, buscar a paz, refrear sua língua, bem dizer. Outra coisa, você vai ter dias felizes. Quem sabe você está tendo dias maus e você está falando demais? Quem sabe, né? Você está tendo dia angustiado porque só amaldiçoa dentro da sua casa. Aqui, ó, Pedro está falando, refreia a língua do mal. Então vai ter bênçãos por herança, você vai desfrutar da vida e vai ter dias felizes. Aí qual é a consequência disso? Se eu praticar tudo isso, né? Ele finaliza o versículo dizendo assim, ó, os olhos do Senhor, ó, que ele fala no versículo 12, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos. O Senhor vai colocar os olhos sobre você e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Quer dizer, a sua oração, irmãos, vai ser respondida. Amém? A sua oração vai ser respondida. Agora a Bíblia, falando para você de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a Bíblia ela deixa alguns caminhos para a gente, para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. E interessante, quando Elias, ele está lá no rio, e os corvos vêm trazer comida para ele, o rio seca, e Deus fala para Elias assim, ó, vai até uma viúva que mora em Sarepta. E o Elias vai até aquela viúva, irmãos, e Elias chega, aquela viúva, ela está catando um pouco de lenha, porque ela tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e Elias fala assim, ó, dá-me um pouquinho desta água para ela, pede para ela. E ela vai pegar água para o profeta. E Elias fala assim, traz também para mim um pedaço de pão. Aquela mulher olha para Elias e fala, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e nós comeremos e morreremos. E Elias falou o quê? Não, faça primeiro para mim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aquela mulher, ela acreditou na palavra do profeta, porque o profeta diz assim, ó, faz primeiro para mim, cuida de Deus primeiro, porque tão certo como vive o Senhor, que o azeite da vasilha não faltará e a farinha da botija não acabará. Irmãos, o nosso pão, irmãos, do nosso jeito não vai, irmãos. Do nosso pão não vai, não tem jeito. Vai cessar. Mas agora quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, irmãos, não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha. O sustento na sua casa não vai faltar. Pode ficar tranquilo. Olha, ela só tinha aquela comida, mas ela confiou na palavra, não, eu vou entregar para o profeta.
E a Bíblia fala que quando ela fez então esse pão para o profeta, e ela voltou na casa dela, o que aconteceu? Irmãos, a vasilha estava cheia, aleluia. A vasilha estava cheia, irmãos. A vasilha estava cheia e o azeite ali estava cheio. Paulo falou assim, Paulo disse assim em Filipenses 3, versículo 8: eu considerei todas as coisas da minha vida como perda, como esterco, como coisa vil, coisa fútil, a fim de ganhar a Cristo. Olha, vai lá, Filipenses 3, versículo 8. Filipenses 3, versículo 8. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ele fala assim, e na verdade, considero também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, eu as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Quer dizer, eu considero essas coisas do mundão, tudo passageiro, tudo coisas que vai acabar um dia, para que eu possa ganhar a Cristo. Amém? Agora, uma maneira, irmãos, de você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que Jesus também ensina, é você fazer o bem. Você buscar o primeiro lugar no reino de Deus, além de você se esforçar em tomar atitude para conquistar aí as promessas na sua vida, Jesus ele ensinou que fazer o bem também você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Sabia disso? Mas não é possível, João. Onde está isso na Bíblia? Jesus falou assim, aquele que entregar um copo de água fria a um desses meus pequeninos, de maneira nenhuma ficará sem o galardão. Jesus disse em outra palavra, estive cego, estive doente, foste me ver, estive com fome, você me deu de comer, estive nu e me deste de vestir. E as pessoas perguntaram para Jesus, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Aí ele fala, quando vocês fizeram a um destes meus pequeninos, a mim me fizeste. Irmãos, Davi, olha que interessante, Davi, ele chegou de uma guerra, e a cidade que ele morava estava toda destruída, a cidade de Ziclag estava toda destruída, e as famílias de Davi, dos homens de guerra, foram presas pelos amalequitas, e a Bíblia diz que houve um choro tão grande naquele lugar, que os homens, e a tristeza era tão grande, os homens queriam apedrejar a Davi, porque eles saíram da cidade para guerrear com Davi, e quando voltaram, a cidade tinha sido tomada, e as mulheres e os filhos tinham sido levados. E a Bíblia fala assim, mas Davi fortaleceu no Senhor o seu Deus, amém? E Davi então ele vai consultar a Deus, falou, Senhor, eu vou perseguir esse exército ou não? E Deus então respondeu para Davi, vai e persegue, porque você vai alcançar este exército. E a Bíblia fala assim, que Davi e 600 homens saíram atrás do exército dos amalequitas, e eles passando por um riacho, 200 homens cansaram, 200 homens cansaram, e passaram aquele rio, 400 homens com Davi, e depois que eles passaram o rio, eles encontraram um homem doente. Irmãos, Davi não tinha obrigação de parar para cuidar daquele homem, mas ele parou. O homem estava no caminho doente, fazia 3 dias que não comia, e Davi cuidou daquele homem, mandou ali trazer alimento para aquele homem e tudo. Depois de 3 dias, aquele homem estava sem comer e doente. Depois daquele homem recuperado, Davi vai perguntar, de onde você é? Ele falou assim, nós fizemos guerra contra a cidade de Ziclag e levamos prisioneiro as mulheres e as crianças. Mas no meio do caminho eu adoeci e o meu general, o meu comandante me deixou aqui. A resposta de Deus, Davi fez o bem, e para quem Davi fez o bem, é que deu a direção para ele de onde o exército amalequita estava.
Aí Davi falou para ele assim, você pode me guiar então onde está esse exército? E aquele homem disse assim, se você me prometer que você não vai me entregar o meu general e nem me matar, eu falo. Davi falou assim, assim vai ser. E aquele homem então vai guiar Davi até onde o exército amalequita está, irmãos. E a Bíblia fala que eles recuperaram, né, as mulheres e os filhos e ainda pegaram dos despojos que estavam com os amalequitas. Foi muito dinheiro, muita coisa, os despojos de guerra. Só que quando está voltando, aqueles homens que ficaram para trás, os que estavam com Davi, a Bíblia fala assim, homens de Belial, homens do diabo, não quiseram dividir os despojos com os homens que ficaram para trás. E Davi então ordenou, 1 Samuel 30, quero ler isso para você, primeiro livro de Samuel, olha o que Davi vai ordenar. Primeiro livro de Samuel 30, versículo 21, primeiro livro de Samuel 30, versículo 21. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Aproximando-se Davi do povo, o saudou em paz. Então todos os maus e filhos do diabo, dos homens que tinham ido com Davi, disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos os despojos que salvamos, mas que leve cada um sua mulher e os seus filhos e se vá. Disse, porém, Davi, não fareis assim. Irmãos meus, com que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós, quem nos daria ouvidos nisso? Qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Assim foi daquele dia em diante, porque o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Você prestou atenção aqui que os homens que ficaram para trás, eles não queriam dividir os despojos, mas eles ficaram com a bagagem do povo. 600 homens carregaram as bagagens, eles ficaram com as bagagens. Imagina o peso que aliviou para eles, para os outros 400 seguir. Aliviou um peso muito grande para eles seguirem mais rápido na guerra. E Davi então falou assim, não se faça assim, porque foi o Senhor quem nos deu a vitória. Isso que Davi está falando. E ele então dividiu, né, com o povo, e aquilo tornou-se um estatuto em Israel. Irmãos, faça o bem. Quer buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Esteja na igreja fazendo o bem. O pastor pregou na ceia sobre discernir o corpo do Senhor, né? Sobre discernir o corpo de Deus. A gente pensa que é estar em pecado, tal, mas não é. É estar em comunhão, é estar com os irmãos. E Paulo fala, por causa disso, porque as pessoas não estão em comunhão com a igreja, há muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Estar na igreja, irmãos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, faz bem para você. Fazer o bem na casa de Deus, ofertar na vida do irmão. Quanto tempo faz que você não liga para o irmão? Fala, irmão, como que você está? Pessoa que não vem na igreja. Eu lembro de uma pregação, nem sei se o pastor vai lembrar disso. Lá no Ministério do Espírito Santo, numa sexta-feira, o pastor pregava lá, né, pastor? Na sexta, o pastor pregava. E o pastor pregou 1 Samuel 30. Não sei se o senhor vai lembrar, pastor. O tema da pregação era essa: onde está o teu irmão? Não sei se você lembra. Onde está o teu irmão? Quer dizer, aquela pessoa que andava com você, né, que vinha na igreja com você, onde está ele? Irmão, a gente está muito concentrado na gente. A gente está muito na gente. Não é bênção para mim, eu recebo, eu quero, me dá a bencinha, me dá. Eu quero para mim, eu recebo, eu quero, eu busco, eu quero para mim. E o seu irmão, a pessoa, e o irmão que estava do seu lado, caminhando com você, onde ele está agora? Davi parou, rapaz. Davi não tinha obrigação de parar para ajudar aquele moço, mas quando ele ajudou o moço, a resposta que ele precisava estava naquela atitude de ajudar o irmão, de ajudar o próximo. Amém? Glória a Deus. Então, quem busca aqui o primeiro lugar, o reino de Deus?
Você busca? Se você busca, decida então investir no reino e cuida do seu irmão. 2 conselhos para que você possa ir desenvolvendo o reino de Deus. Agora, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, algum efeito ele tem na nossa vida. Costumo dizer, quando você está com dor de cabeça, você não toma analgésico. O que você espera daquele analgésico? Que ele faça um efeito, né? Se não fez o efeito, você toma outro, não é assim? Qual é o efeito para a gente encerrar? Jesus disse assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, aleluia, vos serão acrescentadas. Irmão, se você está aqui na igreja buscando em primeiro lugar o reino de Deus, colocando a sua vida em oração, irmãos, eu quero falar para você, tudo vai ser acrescentado na sua vida. E em nome de Jesus eu quero profetizar para você, o que Deus vai fazer é trazer uma provisão para você, aleluia. Quem busca em primeiro lugar o reino de Deus tem provisão de Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus que está chegando um novo tempo, aleluia, para você, que é um tempo de provisão, que é um tempo de vida de Deus na sua vida, aleluia, que é um tempo de unção de Deus na sua vida, porque buscar em primeiro lugar, aleluia, o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, aleluia. Glória a Deus, porque o nosso Deus é vivo e Ele é maravilhoso. Glória a Deus, vamos ficar em pé. Irmãos, busquem em primeiro lugar, viu, o reino de Deus, porque Deus é maior. Deus é maior do que essa aflição, que essa luta que você está passando, e em nome de Jesus, Ele é maior do que tudo. Ele tem provisão para você, Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Irmãos, Deus tem provisão, Deus tem um novo tempo para você, irmãos. Busca o reino de Deus. Falei na oração, não entrega a sua fé para ninguém, não entrega a sua fé para a carne, para o diabo, porque o que tem de irmãos, rapaz, entregando a fé. Ô irmãos, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Ô irmão, busque em primeiro lugar. Se você quer mesmo aí na sua vida, se você que ainda não tem Jesus, eu falo para você, busque em primeiro lugar o reino de Deus, que é Jesus. Você quer ter um novo tempo aí na sua vida, de provisão de Deus, entregue para o Senhor o seu coração. Você está aí batendo cabeça, rapaz, uma aflição terrível, e a igreja está aqui aberta para você vir orar, para você vir buscar uma palavra, e você não vem, irmãos, tem que vir. Não fica lá sozinho na sua casa, não. Jesus todo o tempo estava no templo, os apóstolos em todo o tempo estavam no templo, buscando, louvando a Deus. Oh, aleluia. Se você está aqui nesta manhã, né, e veio buscar uma palavra, está passando em um momento difícil na sua vida, fala, irmão, eu preciso buscar mais o reino de Deus na minha vida. Irmão, não deixa de lado, não deixa Jesus de lado. Se você quiser receber uma oração da igreja aqui para ser fortalecido, pode vir aqui à frente, o pastor estará orando pela sua vida. Deus, Ele tem um novo tempo para você, irmão, mas a atitude é sua. A atitude é sua de tomar posse das promessas de Deus para você. Jesus deixou bem claro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é ler a Bíblia, é orar, é estar na igreja, é estar envolvido na oração mesmo, participando das coisas, ofertando, cuidando do irmão. Você está aí, uma aflição, falando, Senhor, não estou conseguindo vencer essa luta, não estou conseguindo ir na igreja, Senhor. Irmãos, busque em primeiro lugar, decida buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, porque todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe que Jesus ele teve uma responsabilidade muito grande de implantar o reino. E a Bíblia fala assim, olha que interessante, né? Quando Jesus veio ser batizado, João Batista não queria batizar Jesus, mas Jesus disse assim, convém que eu seja batizado para que cumpra toda a justiça. Quer dizer, eu busco em primeiro lugar o reino. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus, Pai querido, Pai santo, eu sou o Senhor, aqui nesta manhã, nas nossas vidas, possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Sua justiça, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta manhã. Por cada irmão, aleluia. Santo é teu nome, glória a Deus, aleluia. Digno de louvor e adoração. Santo, santo, santo. Obrigado, Senhor. Um domingo abençoado para a igreja. Uma semana abençoada. Cheio da presença de Deus. Buscando o reino em primeiro lugar. Buscando o Senhor em oração. Estando na presença dEle por meio da palavra, ouvindo a voz do Senhor. Priorizando o reino. O Senhor deve ser amado em primeiro lugar. Semana abençoada. Deus te abençoe, o Espírito Santo te guie, te guarde e proteja. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimente seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.